Olá, mais uma vez, bem-vinda, bem-vindo a esta nossa querida saga chamada Uma Vida Melhor na Matéria. É muito bom ter você por aqui, é um prazer para a gente conversar toda semana um pouquinho sobre energia, sobre espiritualidade e sobre transformação pessoal, contando com a audiência e, mais do que especial, de todos vocês. E eu dou boas-vindas também à minha cada dia mais incansável companheira de bancada virtual, Maria Guida. Cadê você? Tudo bem por aí? Estou aqui, tudo bem. Espero que esteja tudo bem com todos. E olha só, hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Nós temos recebido, Guida, cada vez mais mensagens com comentários e perguntas sobre os nossos vídeos, o que nos deixa muito felizes e muito honrados também. E muitas dessas perguntas nós respondemos por texto aqui nos comentários e outras nós falamos diretamente com as pessoas. Mas no vídeo de hoje, nós decidimos aqui responder algumas perguntas enviadas por vocês e que são perguntas muito pertinentes. Então, hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre karma sexual afetivo, sobre troca de papéis entre os pais numa família e sobre as relações entre chakras e glândulas no nosso corpo. Tá bem? E, bom, antes de começar, eu só tenho aquele recadinho de sempre, que é para você curtir, compartilhar os nossos vídeos. Se você não for inscrito ou inscrita também, eu te convido para se inscrever e assim nos ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo. Bom, então é isso. O vídeo de hoje é com as nossas respostas. Vem com a gente. Guida, a nossa primeira pergunta vem da Isabela Ribeiro e ela fez essa pergunta no nosso vídeo sobre amarração espiritual. A gente vai deixar o vídeo aqui na descrição e também no card. E a pergunta é a seguinte: um karma de relacionamento afetivo sexual pode ocorrer se só uma das pessoas sente desejo pela outra, mesmo sem saber se a outra pessoa corresponde a esse sentimento? É um karma mesmo se só uma das pessoas sente atração? Essa é a pergunta. Eu fiquei me lembrando dos meus tempos de colégio em que eu namorava várias pessoas, mas muitas delas nem sabiam disso. Isso também é karma? Claro que é. E é muito natural que isso aconteça. Esse karma está ligado ao fato de, em uma outra vida, você ter desprezado o sentimento de alguém ou ter ignorado a atração que essa pessoa sentia por você. Muitas vezes nessa vida, só você sente atração por uma pessoa e essa pessoa não corresponde. De certo, em algum outro lugar, em alguma outra vida, em algum outro lugar do passado, eu ia dizer, você não correspondeu e ignorou de uma maneira um pouco forte, não é? Ou desprezou conscientemente os sentimentos ou a atração que a outra pessoa nutria por você. Então, nessa vida, você vai experimentar isso. Vai experimentar isso e não é um castigo ou uma vingança. É para que você se harmonize com isso e se harmonize com esse desejo por uma pessoa que não deseja você. Isso pode acontecer. E se a outra pessoa não deseja você, é porque você tem um karma com essa pessoa, mas essa pessoa não tem um karma com você. Ou seja, essa pessoa não escolheu viver a relação. Você escolheu se harmonizar com a indiferença ou com o desprezo que você deu a essa pessoa, mas a pessoa não escolheu se envolver com você, ou pelo menos ela não escolheu sentir desejo por você. Sim, é uma questão kármica, sim, porque o karma, ele não é recíproco do jeito que a gente imagina. Não é. Mas vamos lá. O que você ia dizer? Eu ia perguntar a você se isso também acontece no caso de pessoas que tiveram, sim, uma relação,
mas em um determinado momento da relação, uma das pessoas não quer continuar, mas a outra gostaria muito de continuar. A gente pode dizer que, da parte dessa pessoa que não quer mais continuar, esse karma foi resolvido? Olha só, primeiro a gente precisa entender por que, que a pessoa não quer. Se a pessoa não quer porque ela não consegue, continua sentindo desejo, mas não consegue manter o relacionamento por algum motivo, ela não suporta o relacionamento, apesar dela desejar, o karma não foi solucionado, mas uma das soluções passa por você ser franco o suficiente para falar: não consigo mais continuar, por mais que eu sinta desejo. Mas se o desejo acabou em um dos dois parceiros, se ele olha para outra pessoa e não sente mais nenhum desejo, ele se resolveu com a questão kármica, porque isso não é recíproco. Eu posso me resolver com uma questão kármica, a mesma questão kármica, e a outra pessoa não. E se eu me resolver com a questão kármica, é uma coisa certa, eu não sinto mais desejo. Agora, eu posso dizer, não quero continuar nessa relação, porque eu não estou suportando viver a situação, mesmo sentindo desejo. E aí, uma das vias de harmonizar-se com a situação é ser franco, claro, e dizer, eu não consigo. É isso. E eu não consigo, sendo franco, sincero e transparente, você acaba resolvendo a questão kármica. Tá. Olha só, uma última questão sobre esse tema. E como acontece quando existem algumas pessoas que têm aí alguma exposição muito forte, midiática, e são desejadas por milhões, milhões e milhões de pessoas por todo mundo? Eu fico pensando na Angelina Jolie, será que ela tem karma com todo esse pessoal que a deseja? Ou isso é simplesmente um desejo a uma projeção e não exatamente a uma pessoa? Olha só, o karma é uma coisa muito engraçada. Pode ser que essa pessoa que foi desejada por muitos tenha sido desejada no passado por muitos e tenha se aproveitado disso de alguma maneira. Poder, né? Poder. Porque é isso. Mas pode ser também que seja projeção, ou seja, eu tenho um karma com algo que pareça com isso. O meu karma não é com uma pessoa, é com um determinado tipo de pessoa. E aí, quando eu vejo esse determinado tipo de pessoa, pronto, acendeu em mim alguma coisa. Mas não se pode esquecer que ao longo da história da humanidade, aconteceram líderes religiosos, ou políticos, ou sociais, que causaram comoção em muitas pessoas, muitas. Grandes líderes que foram seguidos por muitas pessoas, se eles nascem aqui e conseguem, e vão conseguir alguma projeção, porque eles têm karma com isso, eles passarão por isso, por muitas pessoas desejando estar com eles. Não necessariamente pela via sexual, mas isso pode chegar à via sexual, né? Mas aí não é um karma sexual afetivo, é um karma da ordem do poder, né? Porque quando uma pessoa dessa atinge, vamos falar, não gostaria de falar de Angelina Jolie, mas vamos falar de Angelina Jolie. Existem muitas pessoas que a admiram como pessoa, muitas pessoas que sentem desejo por ela, motivados por uma energia que ela emite. Com certeza, ela foi algum líder carismático no passado, e esse carisma está presente. E as pessoas olham para ela e percebem algo. E esse algo, dependendo da questão kármica da pessoa, com a questão sexual afetiva ou não, acaba se instalando ali, onde a pessoa tem algum karma, com algum tipo de relação, que não é a relação pessoal, real,
não virtual. Porque o karma ele se manifesta de muitas maneiras. E uma das coisas que a mídia eletrônica faz é amplificar a questão kármica. Então, assim, Murilo, nós estamos fazendo nossos vídeos. Aí você está aparecendo nos vídeos. E aí, eu também, claro, lógico. E aí, a sua questão kármica com algumas pessoas, se você tiver, que você nem encontraria essas pessoas se você não estivesse fazendo os nossos vídeos, ela vai simplificar a ponto de as pessoas desejar entrar em contato com você. Não necessariamente por nenhuma questão sexual afetiva, mas pode passar por aí também. Sim. Entendeu? E aí, se você tiver projeção internacional, aquelas pessoas com as quais você nem entraria em contato se você não tivesse uma atividade virtual, olharão para você e sentirão alguma coisa. Essa coisa está amplificada pelo meio eletrônico. E aí, algumas questões que você nem teria, você vai passar a ter. Entende isso? Sim, sim. Sei bem. É isso que acontece com as personalidades. Perfeito. Muito bem, Guida. Vamos então passar para o nosso segundo bloco, em que a gente vai falar sobre o relacionamento familiar. Vem com a gente. Ok. Guida, agora a nossa pergunta é da Isabela Lages, e ela fez essa questão no vídeo sobre família. Vamos também deixar aqui na descrição. E ela pergunta o seguinte. Bom, antes vou fazer uma breve introdução. Nós falamos no vídeo sobre família que os pais, né, o pai e a mãe, representam funções. Né? O pai é função da comunidade dos homens, a mãe é função da natureza. As pessoas podem rever isso se quiserem no nosso vídeo sobre família. E ela perguntou o seguinte, a Isabela Lages. E quando os pais acabam trocando os papéis e ocupando lugares opostos, como a mãe que assume funções paternas e o pai que assume funções maternas? Que tipo de desequilíbrio isso pode acarretar para os filhos e para a família em geral? Olha só, primeiro a gente precisa entender o que é função e o que é representação. A mãe representa a natureza e o pai representa a comunidade dos homens. Se um pai lavar louça e cuidar das crianças, isso não significa que ele não está representando a comunidade dos homens. Para representar a comunidade dos homens, é preciso ensinar aos filhos aquelas duas coisas. A comunidade dos homens tem regras, e quem não cumpre as regras será excluído. Ele pode estar na função de cuidar da casa, e ele ainda representa a comunidade dos homens. E se ele ensinar aos filhos que a comunidade dos homens tem regras, e que quem não cumpre essas regras é excluído, ele continua no papel de pai, ele continua representando a comunidade dos homens. Não tem nada a ver com as funções que ele ocupa na casa. A gente não pode confundir essas coisas, tá bem? Até porque não existem funções masculinas ou femininas. Né? Exatamente. Aí é que está. Não existem funções masculinas nem funções femininas. E numa família, um pai, por alguma circunstância kármica, não vamos esquecer isso, né? Ele talvez precise estar nisso que essa sociedade chama de funções femininas e que não é, absolutamente. Agora, se ele continua representando a comunidade dos homens, ele continua sendo pai. E uma mãe que sai para trabalhar porque é necessário, se ela continuar sendo a natureza, ou seja, se ela continuar ensinando aos filhos que o mundo é bom e que sempre haverá uma segunda chance para todos, ela continua sendo mãe. Agora, o perigo não é isso. O
O perigo é quando uma mãe resolve assumir a representação de um pai, se tornando aquela que chama a atenção, dá limite, castiga, quando ela deveria ser uma coadjuvante de um pai que chama a atenção, dá limite, castiga, com o aval dela e com as crianças entendendo que ela está de acordo com aquilo que o pai, representante da comunidade dos homens, está fazendo. Ou quando um pai deixa de representar a comunidade dos homens e passa para o papel de ensinar as crianças que o mundo é bom e que você sempre vai ter uma segunda chance. É isso que não pode acontecer. Uma mãe não deve virar pai, mesmo que o pai esteja ausente. E um pai não deve virar mãe na representação que ele tem diante da criança. Isso não tem nada a ver com funções domésticas, nem com papéis na família. Entendeu? Quando uma mãe não tem um pai perto, ela deve fazer um esforço para trazê-lo para perto. Porque o relacionamento pai e mãe não tem nada a ver com o relacionamento homem e mulher. Aliás, o relacionamento homem e mulher fica em segundo plano quando as crianças aparecem. E se de todo modo ela não conseguir, ela deve continuar sendo a comunidade, ela deve continuar sendo a natureza e deve dizer, seu pai não está aqui. Se ele estivesse, ele faria isso, 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 isso. E como ele não está, eu vou precisar fazer. É assim que deve ser. Certo. E fazendo assim, uma mãe não erra. Agora, essa é a questão. Vamos deixar claro que tarefas na família não tem nada a ver com funções de representação. Perfeito. E você pode dizer brevemente quais desequilíbrios isso gera quando pais assumem papéis de mães e mães assumem papéis de pais? A criança cresce sem entender direito o que é um homem e o que é uma mulher. Isso vai se refletir de várias maneiras. Isso vai se refletir na relação que esse adulto vai ter com a natureza. E isso vai se refletir na relação que esse adulto vai ter com as autoridades, ou seja, com o patrão, com as leis, com as regras sociais. Uma criança que não tem um pai que ensina isso, vai crescer confuso com relação a isso. E se é a mãe que está fazendo isso, ela não deixa bem claro que ela está fazendo porque não há quem faça, essa criança vai crescer com algum problema de autoridade. Ou ela não vai aceitar a autoridade, ou ela vai ser muito submissa à autoridade sem questionamento. Ou ela vai precisar de uma autoridade na vida dela a vida toda, e aí ela pode escolher, não escolher bem que autoridade é essa. Esses são os desequilíbrios. E o desequilíbrio de não conseguir escolher um parceiro, porque o modelo de parceiro é o pai e a mãe. O pai para as mulheres e a mãe para os homens. Então, essa pessoa vai ter uma certa dificuldade em escolher parceiros. É isso. Certo. Ok, perfeito. Vamos então ao nosso último bloco, em que nós vamos falar sobre chakras. Vem com a gente. E da nossa última pergunta é da Fátima Maringolo, e ela fez essa pergunta no vídeo sobre chakras. Ela diz o seguinte: gostaria de perguntar se os chakras estão ligados às glândulas do sistema endócrino. Então, não. Olha só, existe um equívoco a respeito do sistema endócrino. O sistema endócrino é o que nos liga às outras dimensões. Sem um sistema endócrino funcionando bem,
não é possível receber energia da nossa mônada, por exemplo. Mas isso não funciona como gavetas no armário. Não tem, assim, um chakra diretamente ligado a uma glândula endócrina. Mas todos os chakras estão ligados ao sistema endócrino, potencializam o sistema endócrino, e se os chakras não estão funcionando bem, alguma glândula do sistema endócrino vai se desarranjar com isso. A questão não é há um chakra responsável pelo funcionamento de cada glândula do sistema endócrino, não. Mas é óbvio que se o chakra básico não funciona bem, ou ele não está ativo, as glândulas mais próximas vão sofrer algum impacto com relação a isso. Mas não é assim, essa glândula, esse chakra, essa glândula, esse chakra, não é assim. O alinhamento dos chakras produz um alinhamento no sistema endócrino. Isso faz com que cada glândula funcione da melhor maneira para que o todo funcione bem. Não vamos esquecer nunca que as glândulas do sistema endócrino produzem os hormônios que tornam todo o organismo funcionando bem. E não é assim, elas todas ficam produzindo hormônio o tempo todo. Uma glândula produz hormônios em determinado período, uma outra produz em outro. Elas não funcionam todas ao mesmo tempo e também não funcionam todas a todo vapor. E elas produzem diversos hormônios, não apenas um hormônio. Então, vamos pensar assim, que chakras bem alinhados fazem com que o sistema hormonal como um todo funcione muito bem, cada um na sua função. Vou dizer mais, às vezes, com o chakra coronário não funcionando bem, o que significa que você não consegue trazer para você a energia cósmica que alimenta você, porque nem toda a energia vem dos alimentos, não é? Muitas glândulas vão funcionar mal. Não é apenas as glândulas mais próximas, mas todas as glândulas vão passar a não funcionar bem, porque a energia cósmica não está chegando ao sistema endócrino. Então, é assim, um sistema endócrino bom faz com que os chakras funcionem bem, e os chakras funcionando bem fazem o sistema endócrino funcionar bem. Os chakras e o sistema endócrino estão muito ligados, mas não desse jeito. É isso. Certo. Uma última curiosidade sobre chakras, Guida, que vira e mexe as pessoas perguntam, diz respeito à forma como eles vibram, né? Se projetando energia para frente, projetando energia para trás, para um lado, para o outro. Quer dizer, quando a gente imagina um chakra, e nós falamos sobre os nossos 7 principais chakras no nosso vídeo sobre chakras, qual é a maneira como eles vibram e se manifestam? Então, os chakras são vórtices de energia. Vórtice, né? Como quando você tira a rolha de uma pia cheia de água, você vê aquele pequeno redemoinho. Aquele pequeno redemoinho é um vórtice. Então, ali na pia, a água limitada pela forma da pia, pelo cano, o vórtice fica daquele jeito. O que não acontece conosco no nosso corpo. Então, um chakra, ele vibra em todas as direções. É como um ponto que irradia uma energia e tem um movimento de energia. E esse movimento é em todas as direções,
mas ele tem, basicamente, como os vórtices, um movimento no sentido do relógio ou um movimento contrário ao sentido do relógio. O movimento no sentido do relógio, ele é expansivo, e o movimento contrário ao sentido do relógio, ele concentra. Então, eu posso ter um chakra cardíaco vibrando no sentido dos ponteiros do relógio, então eu estou irradiando. Eu estou fazendo o contrário, é assim, estou irradiando. E eu posso ter um chakra cardíaco vibrando ao contrário dos sentidos dos ponteiros do relógio, e eu estou me concentrando a energia em mim. Isso não é muito importante, porque isso é automático. Isso depende, basicamente, de dois aspectos da magia, os dois primeiros aspectos da magia. Intenção, eu quero expandir, irradiar, meu chakra começa a vibrar na direção da expansão, ou eu quero concentrar energia no meu cardíaco e meu chakra automaticamente começa a vibrar nessa direção. Não precisa ficar pensando, como é que meu chakra está vibrando? Não precisa fazer isso. Intenção é suficiente. E isenção, eu não estou fazendo isso para influenciar nada, nem ninguém, apenas para manter o meu sistema em ordem. Eu posso querer concentrar energia cósmica, e aí o meu chakra coronário vai vibrar no sentido contrário aos ponteiros do relógio, eu vou sentir uma enorme concentração de energia cósmica. Ou eu posso, na aplicação do Reiki, por exemplo, a minha intenção é irradiar energia cósmica. E aí o meu chakra vai vibrar, ele mesmo vai vibrar no sentido dos ponteiros do relógio. Não é necessário aplicar a vontade a isso. É necessário apenas ter a intenção. Ok. É isso. Perfeito. Guida, muito obrigado mais uma vez pela companhia. É sempre um prazer a gente ter essas conversas. Eu agradeço também a Isabela Ribeiro, a Isabela Lages, a Fátima Maringolo por essas questões. Reforço que a gente adora receber questões, então vocês podem usar aí o campo dos comentários ou entrar em contato diretamente com a gente para fazer isso. E é isso. Vez ou outra a gente deixa de falar sobre um tema específico para responder questões e debater sobre vídeos que nós fizemos e que geraram aí perguntas, inquietações, e isso é sempre muito bom. E é isso. Na próxima semana a gente tem mais um vídeo sobre energia, sobre transformação espiritual para uma vida melhor na matéria. Guida, te vejo semana que vem? Sim, gostaria de dizer que todas as perguntas são bem-vindas. Ótimo. É isso. Tchau, pessoal. Até a próxima.